A paz do Senhor Jesus a todos. Venho aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias. E eu quero que você entenda que aquilo que Deus tem para nós é algo real, não é nenhuma ficção. Não é nada que vai além da nossa compreensão. É algo simples que Deus já fez desde a fundação do mundo, que é a salvação, que é a cura, que é a libertação, que é tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. E eu quero ler aqui uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro começa a pregar ali aquele povo que ouviu os irmãos naquele momento falar em línguas estranhas, falar em línguas que eles não entendiam ou que eles sabiam que era de alguns povos, mas que como que aquelas pessoas indultas, pessoas que não tinham sabedoria, que não tinham estudo, podiam falar aquelas línguas que não conheciam, pois era o Espírito Santo sendo derramado sobre todo o povo. E ali Pedro começa a pregar para aquele povo judeu que não estava entendendo o que estava acontecendo. E ali ele começa a falar das Escrituras, no livro de Joel, onde ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a classe social, não importa se é bonito, se é feio. O que importa é se a pessoa tiver um coração de acordo em querer ser salvo por Deus. Ela vai encontrar a salvação. Muitas pessoas dizem que todos somos filhos de Deus. Não é bem assim que a palavra de Deus nos diz. Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: veio para os que era seu e os seus não aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitarem Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se até ali eu não era filho, então dali em diante, quando eu aceito a Jesus Cristo, eu me torno então filho de Deus. Se não fosse assim, por que ele teria dito isto? Se todos que o aceitarem vão ser filhos a partir de agora, então quer dizer que antes eu não era. Essa é a palavra de Deus simples e pura. No que nós somos até ali, até aquele momento em que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Mas aí quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, lá no Jardim do Éden, o homem caiu no pecado, onde ele obedeceu a palavra de Satanás e não quis obedecer a palavra de Deus. Deus disse, assim você vai ter que fazer. Satanás, não, pode fazer assim que não tem problema. Eles ouviram mais a palavra de Satanás do que a palavra de Deus. Ali o homem pecou, aí todos nós viemos desde Adão para cá com o pecado no nosso DNA. Para destruir esse pecado, para nos salvar, somente Jesus Cristo, quando ele fez lá na cruz do Calvário a sua obra redentora. E ali naquele momento, quando ele derramou seu sangue e morreu por nós, se concretizou o que o profeta Isaías tinha falado em Isaías 53, onde ele diz, ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou as nossas enfermidades, levou todos os nossos problemas, tanto espirituais como também físicos. Mas eu tenho essa cura, eu tenho essa salvação quando eu acredito. Se eu não acreditar, eu não vou alcançar. Falando em acreditar, eu me lembro agora de Tomé. Quando Jesus entrou ali, onde os 10 estavam reunidos, Tomé não estava, e Judas tinha se enforcado. Ali, Jesus apareceu entre os 10 apóstolos. Tomé não estava. Depois de uma semana, de alguns dias depois, Tomé, Jesus esteve aqui conosco. Eu não acredito. Só se eu colocar a mãozinha lá na mão furada dele, se eu ver o lado dele que foi furado ali, daí sim. 8 dias depois, diz a palavra de Deus, Jesus entra no meio e ele estava lá. E ele foi direto em Tomé e disse, Tomé, põe aqui tua mão. Olha aqui o buracão que eu fiquei preso na cruz. Olha aqui o meu lado onde foi a lança. E Tomé caiu em si e se arrependeu naquele momento. E Jesus diz assim, feliz aquele que não vê, mas crê.
Porque nós temos que entender uma coisa na palavra de Deus. Na nossa pequena sabedoria, naquilo que nós entendemos do nosso dia a dia, da humanidade, nós primeiro olhamos aquilo e depois entendemos. Olhamos alguma coisa e daí acreditamos. Mas com Deus é tudo diferente. Com Deus é ao contrário. Se eu acreditar na palavra do Senhor, a palavra acontece na minha vida. O que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte: o milagre ele vai acontecer na tua vida a partir do momento que você acreditar. A Bíblia diz que não é por vista nem por sentimento, mas é por acreditar. Porque você crê naquilo, aquilo acontece na sua vida. Simples assim. É difícil acreditar. É difícil crer. Por muitas vezes a circunstância, a dor, a falta de alguém vir e abraçar, alguém vir e falar alguma palavra de incentivo, nos derruba, nos coloca para baixo, nos tira da presença do Senhor. Mas não é isso que Deus preparou para mim e para a tua vida. Não é isso que Deus tem no projeto dele para o seu coração, para o meu coração. O projeto de Deus para o nosso coração é simplesmente que nós nos achegamos cada vez mais a Ele, para que Ele nos ensine como viver, para que Ele nos ensine como se alcançar a vitória através do milagre, seja lá o que for, seja saúde, seja na tua família, seja salvação, seja lá o que for. Se nós acreditarmos na palavra de Deus, as coisas vão começar a acontecer. É desse jeito que Deus quer que nós creiamos nele. Creiamos sem querer entender como o milagre vai acontecer, apenas acreditando que ele vai acontecer. Eu vejo muitas vezes, a gente lê alguns livros de alguns pregadores de antigamente, onde eles pregavam sobre cura divina, pregavam sobre salvação, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas, e as pessoas acreditavam naquilo, e por isso acontecia. Hoje em dia não, o evangelho está muito em descrédito. Eu tenho que primeiro ver para depois eu acreditar que é realmente assim. Não. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que ela é assim. Você tem que primeiro acreditar para que as coisas comecem a acontecer na tua vida. Se Jesus disse assim: aquele que crer em mim será salvo. Ele não diz aquele que vê a salvação em alguém. Não. Aquele que crer em mim. E quem é Jesus? O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Salvador da nossa vida, da nossa alma. Mas ele também é a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo, se não me engano, capítulo 19, capítulo 13, ele diz assim, versículo 13, ele diz assim: que eis que vi um cavalo branco. O apóstolo João, olhando ali, estou procurando aqui para ver, falar exatamente como é a palavra e não falar talvez alguma coisa errada. E ele diz: eis que vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele. Né? Vamos ver aqui o restante da palavra, que a palavra diz. Vi os céus abertos, capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O nome pelo qual Jesus se chama é a Palavra de Deus. Você quer encontrar Jesus? Palavra. Você quer encontrar Deus? Bíblia Sagrada. Tem muita gente que fala assim: não, eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus do meu jeito, não do jeito da palavra. Eu acredito em Deus da minha maneira, não da maneira que a Bíblia diz. Eu acredito em Deus. Olha, você pode acreditar do jeito que você quiser, mas você vai ter a consequência daquilo que você acredita. Se eu acreditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu vou ter a consequência que ela vai me trazer. E ela está me trazendo a salvação. Ela está me trazendo a sabedoria. Se você ler lá em Provérbios,
ela está me trazendo a verdade, como diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Ela está me trazendo aquilo que ela tem de bom para mim. Está também transformando a minha vida naquilo que eu tenho de mal. Está dizendo, você não pode praticar mais isso. Você tem que deixar isso de lado e começar a andar de uma maneira diferente. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformei com este mundo, mas sejais transformado pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Se não conformar com esse mundo, não é quer dizer que eu não estou me conformando, eu estou abalado com esse mundo. Não. É estar em forma, estar amoldado. Mas seja renovado pela transformação do Evangelho. É isso que Deus quer, que nós sejamos todos os dias renovados, para que todos os dias nós possamos fazer isso que Ele está dizendo aqui. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ele está dizendo, se você quer alguma coisa boa de Deus, você quer experimentar as coisas boas do Senhor, você tem que mudar a sua maneira de pensar, você tem que mudar a sua maneira de fazer, você tem que mudar a sua maneira de olhar as coisas. Deixar de ser conforme o mundo é. O mundo, ele não entende a palavra de Deus. O mundo, ele quer só saber daquilo que ele vê, daquilo que traz resultado, daquilo que é bom para o seu corpo, aquilo que é bom para o seu estômago, aquilo que é bom para o seu ego. Mas a transformação da palavra de Deus, ela nos faz humildes, ela nos faz pessoas melhores. Para quem me conhecia e para quem me conhece hoje, sabe que eu melhorei. E eu quero isso para todos. Por isso hoje, se você invocar o nome do Senhor, você também pode encontrar a salvação. Salvação da tua alma e também a cura para o teu corpo físico e também tudo aquilo que você precisa. Porque a palavra de Deus diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e creem no seu nome. Amém? Quero aqui orar por você. Se você acredita, feche teus olhos e abra teu coração e o Senhor vai falar contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero orar por todos esses que vão assistir, Senhor, esta live, vão assistir este vídeo, Pai. Que o Senhor esteja alcançando essas vidas, trazendo a salvação, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem de bom e de melhor para a vida deles. Em nome de Jesus, eu quero aqui repreender todo o mal, repreender toda a enfermidade, repreender tudo aquilo que está fazendo você sofrer. Agora eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor é e tem feito na minha vida. Em nome de Jesus.